Bom, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer quem está assistindo online também, agradecer o convite do Gilberto, da Sejum, da Prefeitura de Jundiaí, para a gente promover esse evento aqui na região. Meu nome é Antônio Moreiras, eu trabalho no NIC-BR e a gente tem já há algum tempo esse projeto, um conjunto de iniciativas para promover a adoção do IPv6. O NIC-BR, para quem não conhece, é uma entidade ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Comitê Gestor é um conselho multi-stakeholder, multissetorial, criado pelo governo, mas com participação do governo e da sociedade civil. São 21 conselheiros, 21 membros. Temos 10 membros do governo, o restante dos componentes do conselho são representantes, por exemplo, de provedores de internet, de empresas de telecomunicações, de universidades, de ONGs e outros setores da sociedade relacionados, ou usuários, ou relacionados de alguma forma à internet. E o Conselho criou um NIC para ajudá-lo a cumprir suas funções. Então, dentre as funções do NIC, aqui no Brasil, está a distribuição dos endereços IP para os provedores internet, para os sistemas autônomos, para as grandes redes que compõem a internet aqui no país. Então, sempre que um provedor precisa de novos endereços, para que são os endereços? Os endereços numeram cada computador na internet. O computador está conectado à internet, ele precisa de um endereço IP. Então, o provedor, para ele conectar usuários novos, e estamos em plena expansão da internet no Brasil, né? Existem até muitas ações do governo, não só federal, mas em todas as instâncias para isso. Tem o Plano Nacional de Banda Larga, tem as cidades digitais, tem vários projetos aí para expandir, tem a popularização aí do uso do 3G, de smartphones. Dados de 2011, só cerca de pouco mais de 30% da população brasileira tinha acesso à internet. Dados do ano passado, isso já subiu para 40 e alguma coisa por cento, que eu não me lembro de cabeça a figura exata. Mas a gente está em plena expansão aqui da internet, da banda larga, e ainda tem muito espaço para crescer. Então, sempre que há crescimento, que um provedor precisa conectar usuários novos, ele precisa de mais endereços IP. E a distribuição desses endereços, ela tem que ser organizada, ela é uma das coisas na internet que tem que ser coordenada centralmente, porque esses endereços não podem ser repetidos. E qual que é o problema? Né? O problema que leva a gente a vir falar do IPv6, a tocar nesse assunto. O problema é o que vocês já viram no vídeo anterior, do Vinton Cerf. O Vinton Cerf, quem estava falando ali no vídeo anterior, foi um dos criadores dessa tecnologia, foi um dos pais da internet. Né? Ele, junto com o Bob Kahn, foi o criador do Internet Protocol. Esse protocolo internet, esse conjunto de regras de comunicação que faz os computadores conversarem entre si, ele está sendo usado há 30 anos já. Ele começou a ser usado em 1º de janeiro de 83 e continua na internet desde então. Mesma versão, o mesmo conjunto de regras desde lá de trás. Na época em que isso começou a ser usado, a internet tinha mais ou menos uns 500 computadores conectados a ela. Não era a internet, ainda era a ARPANET. Era uma rede de pesquisa dos militares norte-americanos. E depois isso foi evoluindo, se tornou internet, se tornou uso mundial. E esses 4 bilhões de endereços não são mais suficientes para garantir a expansão da rede. A previsão é que na nossa região, na América Latina, o estoque de IPs livres, esses IPs que vão garantindo a expansão da rede, o estoque acaba em 228 dias. Isso significa mais ou menos final de maio ou começo de junho do próximo ano. E essa distribuição de números, ela funciona de forma hierárquica na rede. Então existe um estoque central, existem estoques regionais,
Em alguns países existem organismos nacionais que distribuem. São basicamente 5 instituições no mundo que distribuem os endereços para os provedores. Aqui na nossa região, da América Latina e Caribe, é o LACNIC, mas no Brasil é o NIC-BR que faz essa função. O estoque aqui na região é compartilhado, então existe um estoque só para a América Latina e Caribe. O estoque central, a coisa funciona assim: os provedores vêm pedir para o NIC-BR, a gente vai delegando os IPs do estoque local que a gente tem, que é compartilhado com o LACNIC. Quando esse estoque está muito baixo, o LACNIC vai lá pedir mais IPs, bater na porta do estoque central e pedir mais IPs para poder continuar distribuindo na região. E assim, nas outras regiões, funciona de forma similar. O estoque central ele terminou em 2011. O estoque da região da Ásia, Ásia e Oceania, ele também terminou em 2011. O estoque de IPs da Europa terminou no ano passado. E a previsão é essa, a previsão para a América do Norte é muito similar à nossa, também deve acabar no ano que vem. Só na África, que o crescimento da internet ainda é um pouco mais lento, que o estoque vai durar um pouquinho mais. O bloco de IPs que atualmente eles têm lá deve ainda durar por alguns anos. Bom, e daí a gente se vê em frente a um problema, né? Porque como que a internet vai crescer se não tem endereços novos? E a gente pode pensar em duas vertentes aí, né? Uma coisa que o pessoal que é técnico e conhece um pouquinho pensa, no primeiro lugar, é só compartilhar endereços. Eu já faço isso dentro da minha empresa, eu já faço isso dentro da minha casa. Só que não funciona bem assim. É muito diferente o compartilhamento de endereços que a gente faz numa empresa, do que a gente faz em casa, do compartilhamento de endereços que é feito no provedor internet. O IP e a internet, ela tem algumas características que surgiram dessas características técnicas do próprio protocolo. Uma característica técnica diz assim: o núcleo da rede, a parte da rede que os provedores controlam, que as operadoras de telecom controlam, com os roteadores que fazem os pacotes irem de um lugar para o outro, ele tem que ser simples. Ele não pode ficar fazendo muitos filtros e tal. Hoje a gente conhece isso por neutralidade da rede, isso tem um monte de implicações, mas isso vem de um requisito técnico. O requisito técnico básico que originou esse princípio é que, o núcleo sendo simples, ele é escalável, eu consigo fazer ele crescer, eu consigo operar ele, né? Ele é algo que funciona e funciona numa escala grande. Se eu começo a complicar esse núcleo, ele fica complicado de operar, ele fica complicado quando eu preciso escalar, crescer. Então, o ideal é que o núcleo seja simples. Isso é um princípio técnico do IP. Isso leva a um outro princípio que norteou o crescimento da internet nos últimos 30 anos. Se o núcleo é simples, se os serviços, a inteligência, as coisas interessantes da rede não estão no núcleo, onde que elas estão? Elas estão no computador do usuário, elas estão nos servidores que estão nas pontas, que estão nas redes usuárias da internet. E se eu tenho um núcleo simples, que não faz filtro, tenho um monte de organizações diferentes que são responsáveis por esse núcleo, e não existe ali uma coordenação central, alguém que mande naquilo, tudo funciona por conta de colaboração e porque as organizações seguem os mesmos padrões técnicos. Isso significa que qualquer um que queira fazer um aplicativo novo, que queira colocar um serviço novo na rede, ele vai simplesmente e faz. Ele não precisa pedir autorização para alguma organização, não precisa pedir autorização para o provedor, não precisa perguntar para o provedor se aquilo vai funcionar na rede dele, se não tem nenhum filtro que impede. E
essa é uma característica chave para a inovação na rede. A internet ela é tão propícia à inovação, ela muda tanto, ela se renova tanto por conta dessas características técnicas e de outras, mas eu citei algumas. E daí, voltando à questão, quando eu faço compartilhamento de IPs na rede do provedor, eu estou colocando uma complicação no núcleo da rede. Eu estou quebrando a possibilidade de um computador numa ponta conversar diretamente com o computador na outra ponta, sem passar por nenhum filtro complicado. Porque o NAT é isso, é algo que está lá no meio da rede e que complica a comunicação. Então, na hora que eu faço isso na minha rede, como usuário, seja em casa, seja corporativamente, isso ainda está na ponta, está sob meu controle. Se o compartilhamento, por exemplo, na casa do usuário, ele já quebra essa comunicação dos computadores fim a fim, foram desenvolvidos métodos para contornar isso. É importante dizer até que o compartilhamento de IPs, o NAT, que a gente está acostumado, ele foi desenvolvido por conta do esgotamento do IPv4, lá na década de 90. Esse problema já era conhecido lá, e essas técnicas de compartilhamento de IPs, elas foram desenvolvidas porque se não fosse por elas, esse problema do esgotamento teria acontecido lá para 95 ou 96, em vez de acontecer agora em 2014. Então, isso foi muito necessário nos últimos anos. A internet permitiu que a internet continuasse expandindo e tal, mas também chegou no limite. A gente não pode levar esse compartilhamento para dentro da rede dos provedores. Isso não é suficiente para conseguir fazer com que a internet continue crescendo, continue escalando, pelo menos não no modelo que ela é hoje, aberta à inovação, uma rede inclusiva, né? Então, qual é a solução? A solução é ir para o IPv6. Né? Bom, vamos aqui, eu já passo para os slides. A solução é ir para o IPv6. Qual é o problema fundamental de ir para o IPv6? O problema fundamental de ir para o IPv6 é que o IPv6 é incompatível com o IPv4. Eles não se conversam. Eu colocar um computador que só sabe falar IPv4, um outro que só sabe falar com IPv6, eles não se conversam. Então, qual que é a técnica que foi pensada para se colocar IPv6 na internet? Se coloca em paralelo IPv6 e IPv4 juntos, no mesmo computador, no mesmo roteador, no mesmo software. Isso é possível? Sim, isso é possível e fácil de ser feito. Na hora que o IPv6 tiver todo colocado na internet, o IPv4 vai se tornar inútil e pode ser devagarzinho, paulatinamente, deixado de lado. O caso é que não dá mais tempo de fazer a implantação do IPv6 antes que o IPv4 acabe, não todo mundo, porque a implantação do IPv6 não é assim de uma hora para outra. Você tem que, eventualmente, colocar algum equipamento, você tem que treinar a sua equipe técnica, você tem algumas fases lá pelas quais você tem que passar para conseguir fazer o IPv6 funcionar em toda a sua rede. E a gente está muito próximo. O pessoal de todos os setores envolvidos, todas as empresas envolvidas com a internet, foi empurrando com a barriga ao máximo e acabou passando até um pouquinho da hora, aí, na nossa opinião. Então, o caso é que a gente vive hoje numa situação em que os IPs vão acabar o ano que vem, os provedores vão começar a fornecer IPv6 para os usuários, todos os grandes estão com planos para isso, estão com projetos para isso. Já tem serviços funcionando em IPv6, muita rede daqui, o wireless daqui está funcionando com IPv6, Google funciona com IPv6, Facebook funciona com IPv6, Netflix, Terra, UOL, Yahoo. Então, a gente tem muitos serviços, os principais players da internet operam com IPv6. Agora, os provedores também vão fornecer IPv4 compartilhado para os usuários, pelo menos os usuários domésticos, provavelmente a partir do ano que vem. Vão fornecer IPv6 e alguma forma de IPv4 compartilhado para os usuários conseguirem acessar os sites legados, porque apesar do
do Google, do Facebook, do Yahoo estarem em IPv6, os principais sites de comércio eletrônico, os principais bancos ainda não estão. Bom, então, aí vamos ver alguns pontos, né? A migração para o IPv6 ela é necessária e tem algumas perguntas que as pessoas fazem em relação a isso, principalmente no mundo corporativo. Então, a minha empresa ainda tem endereços IPv4 suficientes, eu não estou crescendo, o provedor já me forneceu o endereço, eu estou conectado à internet. Eu tenho que me preocupar com essa história da migração? Sim. Você tem que se preocupar com a história da migração. Por quê? Porque o resto da internet está mudando para IPv6. Se você não mudar para IPv6 junto, você vai ficar paulatinamente isolado. A tecnologia das redes corporativas, no passado, ela já acompanhou a internet. Se usava uma série de tecnologias de redes diferentes, PX, SPX, AppleTalk, tantas outras, acabou tudo mudando para IP. Esse movimento vai acontecer também em relação ao IPv4 e ao IPv6 paulatinamente. Embora a rede corporativa, a rede interna, hoje não seja o principal ponto de preocupação. O principal ponto de preocupação é a comunicação com entidades externas. Então, por exemplo, o governo federal, ele já, por meio de um documento que é o EPING, ele estipulou a migração dos órgãos da administração pública federal para IPv6. A partir desse ano, os órgãos da administração pública federal têm que realizar novas contratações, atualizações de redes em IPv4 e IPv6. Isso sinaliza um primeiro passo para essa migração. Então, é ideal, por exemplo, que empresas com forte relacionamento com o governo se preocupem com isso. E outras empresas? Bom, outras empresas também, por exemplo, o seu site corporativo. Você vai ter usuários a partir do ano que vem, que o provedor vai entregar para eles essa tecnologia IPv6. A comunicação deles com a internet vai ser em IPv6. O Google, o Facebook, o Bing, o Yahoo, todos esses, eles colocaram o IPv6 na rede deles justamente preocupados com esses usuários, preocupados em que esses usuários consigam acessar os sites deles de forma correta, com desempenho equivalente ao que se tem hoje. Então, essa mesma preocupação tem que ser de todos nós, de todas as empresas, dos entes públicos, que tem, todo mundo que tem um site na internet, um serviço na internet, tem que ter essa preocupação. Como esses futuros usuários IPv6 eles vão chegar no meu site? Eles vão ter que depender de alguma tecnologia paliativa que o provedor vai colocar lá para ele conseguir acessar esses sites legados, esses sites que não se atualizaram, ou eu vou atualizar o meu site e vou permitir que esses usuários acessem da forma tecnicamente com desempenho melhor possível. Então, essa é uma preocupação, que foi a preocupação do Google, do Facebook, de todos esses caras. Bom, a Gartner estima que em 2015, 17% dos usuários da internet no mundo terão IPv6, 28% das novas conexões utilizarão IPv6. A Deloitte, esse ano, criou um relatório, Tech Trends, e apontou justamente o IPv6 como uma tendência para 2013. Obviamente a Deloitte é uma consultoria que opera fortemente na Europa, e os endereços da Europa acabaram no ano passado. Então nada mais justo de que eles tenham apontado isso como uma tendência para esse ano, né, mais fortemente lá na Europa, né. Mas, enfim, a internet é um fenômeno mundial, não é um fenômeno local. E se as coisas já começaram a mudar na Ásia e na Europa, e elas vão acabar chegando aqui, né, rapidamente. Bom, esse ponto aqui eu já citei, os serviços expostos na internet, eles são a parte mais importante da coisa, então a gente tem que pensar numa implementação imediata ou o mais rápido possível do IPv6 nos servidores web, no e-mail, em outros serviços. E
Para os serviços internos, o que é importante? O importante é mudar a política de compras desde já, não comprar mais equipamentos, serviços, softwares sem suporte IPv6. Ainda existem equipamentos no mercado, né? Equipamentos grandes de rede, do core da rede, que se usam em provedores, a maior parte tem suporte IPv6, mas equipamentos que a gente usa em casa ou em empresas menores, ainda existem opções no mercado sem suporte IPv6, então a gente tem que ter cuidado com isso. Na maior parte das vezes, você colocar o IPv6 como requisito na compra para esses equipamentos de tecnologia não implica em um aumento de custo. Você tem opções com suporte IPv6 com custos similares às opções sem suporte IPv6. Então, não há uma boa razão para você não fazer isso, a não ser talvez o desconhecimento. Uma vez que você mude a sua política de compras, em alguns anos todos os seus equipamentos, se já não têm suporte IPv6, hoje terão. Né? Por exemplo, algumas coisas que a gente usa dentro das empresas certamente já tem suporte IPv6. Os computadores, sejam com Windows, com Linux, seja qual for o sistema operacional, certamente já suportam IPv6. Né? Muito provavelmente os roteadores, os equipamentos de rede também já suportam IPv6, mas aí é que se verificar caso a caso. Muitas vezes é só o caso de capacitar a equipe técnica interna e ativar o protocolo, fazer a migração. Em outros casos, realmente pode haver equipamentos que é necessário trocar. Bom, entrando só em alguns detalhes técnicos, o IPv6 tem várias diferenças em relação ao IPv4. As principais são que as empresas elas passam a receber grandes blocos de endereço. Então, um bloco padrão para uma empresa no IPv6, o IPv6 tem 128 bits de endereçamento, ele suporta endereçar 341 decilhões de endereços. É um número absurdamente grande, diferente dos 32 bits e 4 bilhões do IPv4. Então, uma empresa recebe um bloco de tamanho /48, significa que ela consegue criar até 65 mil sub-redes com computadores dentro dela, e cada sub-rede com um número absurdamente, potencialmente grande de IPs. Então, /64, 18 quintilhões de IPs possíveis. Obviamente não se espera uma rede com 18 quintilhões de computadores, mas no IPv6 as redes têm tamanho padrão. Todas as redes são /64, por conta de uma característica de autoconfiguração. Vocês vão percebendo quem tem um perfil mais técnico, desculpem, quem tem um perfil mais gerencial talvez não esteja entendendo as referências, mas quem tem um perfil mais técnico percebe que tem muitas diferenças em relação a como os endereços são tratados no IPv4 e no IPv6. No IPv6 não se usa mais o NAT, não se faz essa diferenciação. Olha, dentro da minha rede corporativa, os endereços privados, aí eu tenho uma máquina que faz o NAT, a tradução, e fora eu uso endereços válidos. Não, no IPv6 se usa endereços que a gente chama de globais, em todos os computadores que têm acesso à internet, porque a gente tem endereços de forma abundante. Então, se você quer criar um perímetro para definir regras de segurança, fazer enforcement de regras de segurança, você usa um firewall, por exemplo, um firewall stateful na borda de sua rede, pode continuar tendo a rede, vamos dizer assim, interna e a internet, mas você não vai ter mais endereços privados de um lado e endereços públicos do outro, vai ter endereços globais sempre. Isso facilita a vida do administrador de rede, facilita a vida de quem vai desenvolver softwares para fazer a comunicação na internet. Eu apontei nesse slide, ele vai estar disponível depois no site do evento, ou pelo menos no site do IPv6BR. Tem alguns eventos anteriores que a gente já fez com informações técnicas de como a gente usa os endereços, como a gente faz o planejamento das redes, faz a divisão desses endereços na rede. Bom, o IPv6 é a única solução aí disponível para escalabilidade, a gente pensando na internet como um
todo, a gente pensando no surgimento da internet das coisas, que é essa tendência de você ter cada vez mais dispositivos diferentes conectados. Nas empresas, a gente tem que ter cuidado, talvez, com a compra dos equipamentos. Na hora de fazer essa mudança na política de compras e exigir PV6, não basta falar, eu quero um equipamento que suporte PV6. Você tem que verificar se, olha, eu vou comprar um firewall novo. O firewall novo tem que suportar IPv6, mas tudo que ele faz em IPv4, ele tem as mesmas capacidades em IPv6, e a gente ainda encontra equipamentos no mercado que em IPv4 tem capacidades diferentes do que em IPv6. Então não são todos, mas é importante separar bem as coisas e analisar tecnicamente com cuidado na hora de efetuar a compra. Bom, em relação à segurança, muita gente fica preocupado com o NAT, com a ausência do NAT no IPv6. Muitas vezes as pessoas, as empresas principalmente, enxergam o NAT como uma tecnologia que provê segurança. Isso não é verdade. O NAT é uma tecnologia para compartilhamento de IPs, porque o seu provedor não tem IPs suficientes para conectar todos os computadores na sua empresa. Ele tem o efeito colateral de se comportar como um file stateful. Às vezes isso é bem-vindo, às vezes isso só atrapalha. Se você gosta desse efeito colateral, esse efeito colateral parece uma feature para você de segurança, basta colocar um firewall stateful na rede IPv6 e você vai ter uma rede similar. Esse slide está tocando no assunto do fornecimento de IPv6 por conta das grandes operadoras. A gente já tem várias redes no país, várias operadoras que conseguem fornecer IPv6 para os usuários domésticos, para pequenas empresas, ainda não. Para sistemas autônomos sim, mas em breve a gente deve conseguir, a gente deve ver no mercado oferecerem ofertas de IPv6 para as empresas em geral e logo em seguida para usuários domésticos. Então, aqui mostra que, por exemplo, a CTBC, a Level 3, que é Global Crossing, GVT, a Telefônica, a Telebrás, né, a TIM, todas elas já têm clientes conectados em IPv6. Aqui, esse slide especificamente está falando de clientes que são outras grandes redes, são sistemas autônomos também. Mas todos eles mostram que todos eles têm IPv6 no backbone, têm projetos de implantação de IPv6 e logo, em breve, terão o IPv6 disponível para fornecer para todos. Se você tem a sua infraestrutura em data centers, como a Log, Tib, outros tantos por aí, muito provavelmente você já consegue colocar IPv6 na sua infraestrutura. Bom, temos materiais, o NICBR oferece treinamentos gratuitos sobre IPv6. O dinheiro do domínio, dos domínios.br, que a gente gerencia, também a gente faz o registro dos domínios.br. Como a gente é uma entidade sem fins de lucro, esse dinheiro é investido em outros projetos. Um dos projetos é esse de disseminação de tecnologia, em especial do IPv6, então a gente faz cursos gratuitos. A gente já teve mais do que 100 turmas de cursos voltados a provedores, para treinar os técnicos dentro dos provedores. Treinamos mais de 3.000 técnicos. Mas no site a gente tem material disponível, a gente tem turmas de educação à distância e tem algumas turmas presenciais também. Agora a gente tem feito algumas turmas mais voltadas para o mercado corporativo, para empresas, instituições do governo, usuários da internet, não mais provedores. Bom, e era isso. Isso era o que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção, Gilberto.